Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Oséias. Tem isso na Bíblia, sim. Oséias, capítulo 13, versículo 14, se for possível projetar isso. Eu vou esperar um pouquinho para aqueles que querem acompanhar. O texto sagrado diz assim: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? E quando olhamos para esse texto, o registro de uma palavra profética anunciada centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus, o que nós temos é uma promessa da parte de Deus. Uma promessa que se cumpriria em Cristo Jesus, com a vinda de nosso Senhor, com a obra da redenção sendo por Ele executada na cruz do Calvário. A mensagem que anunciamos do Evangelho, ela é definida no Novo Testamento como uma mensagem de salvação. A palavra salvação ganhou para nós hoje uma conotação meramente espiritual. No entanto, antes de ter a aplicação no sentido espiritual, ela sempre foi uma palavra aplicada no sentido natural. Então, por exemplo, quando Deus, através do profeta Isaías, ele diz, eu sou o Santo de Israel, teu Salvador. A primeira percepção que eles tinham de salvação era de livramento, era de socorro, era de ajuda. No entanto, hoje, com essa aplicação que nós fazemos no sentido espiritual, muitas vezes nós não paramos mais para pensar nesse desenho de livramento que há por trás da ideia. Mas, se o Evangelho traz uma mensagem de salvação, a pergunta a ser feita é: somos salvos de quê? Somos livres de quê? E, por meio dessa palavra profética, através de Oséias, Deus já tinha dito: eu os remirei do poder do inferno. Eu os resgatarei da morte. E é justamente essa profecia que tem o seu cumprimento por meio de Cristo e da obra de Cristo. No entanto, muitas vezes nós falamos bastante de Cristo, do Evangelho, sem definir, sem tratar com mais clareza, ou muitas vezes com um pouquinho mais de detalhes do que ele de fato veio nos livrar, que é a condenação do inferno. Minha conversa com vocês hoje é para tratar a respeito dessa realidade bíblica do inferno que não pode ser ignorada. E o tema da minha mensagem é remidos do inferno. Observando o próprio ensino de Cristo, em Mateus 23, 33, por exemplo, ele dirigindo-se aos religiosos dos seus dias de serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Quando você pega essa pergunta de Jesus, como esperam escapar da condenação do inferno, em primeiro lugar, ele ratifica que existe uma condenação ao inferno. Depois, ele fala a respeito do homem poder carregar uma expectativa de escapar da condenação que é certa. No entanto, olhando para aquelas pessoas que tinham uma conduta que se desviava do padrão estabelecido por Deus, ele está dizendo: da forma como vocês decidiram agir, não vai rolar. Isso significa que escapar da condenação do inferno é uma oferta, é uma possibilidade que Deus estende à humanidade. Mas, por outro lado, requer interação da nossa parte. Não dá para negar que o homem tem responsabilidade nesse processo. Então, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito disso. Eu quero começar primeiro falando de uma surpresa que eu tive quando eu era ainda um adolescente. Eu me lembro que estava andando pelas ruas de Campinas, a cidade onde me criei, no interior de São Paulo, e naquela época isso era muito comum. Hoje, culturalmente, já não tem mais eficácia nem para marketing, nem para efeito nenhum, muito menos para o evangelismo. Mas naquela época, décadas atrás, ainda era comum encontrar gente, pessoas evangelizando, distribuindo folhetos, panfletos com mensagens evangelísticas na rua. Eu passo por uma pessoa que está numa esquina entregando papel para todo mundo, e quando ele me oferece, eu, por gentileza, acabo pegando, e curiosidade também, resolvo dar uma espiada, e eu achei no mínimo estranho o que estava estampado naquele folheto. Era uma pergunta, e a pergunta era: o que fazer para ir ao inferno? Como se
alguém de nós tivesse uma grande necessidade, né, uma grande vontade de ir para lá e descobrir. Eu achei aquilo curioso e não consegui, por conta da pergunta, não olhar o lado de dentro. Né? Era um folheto de 4 páginas e quando eu abri o lado de dentro, ele estava totalmente em branco. A minha primeira reação foi pensar que provavelmente tinha sido um problema de impressão. Mas curioso, ainda tentando descobrir alguma coisa, eu olhei a última página. E na última página havia a resposta da capa do folheto. A resposta era: nada, você já está indo para lá. E basicamente, em poucas palavras, ele dissertava como o homem já nasce debaixo de uma condenação por conta de uma herança do pecado como natureza. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, uma alusão a Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E brevemente ele dizia: mas a boa notícia é que, embora você não precise saber o que é que tem que fazer para ir para lá, porque já está indo para lá, é que você pode mudar essa rota. Deus tem uma alternativa para você. E sabe, eu fico pensando que a igreja de antigamente, num sentido, né, geral, e é lógico, quando a gente generaliza, sempre acaba sendo injusto com alguns, mas a igreja falava muito mais a respeito da realidade do inferno. Só se proclamava uma salvação e um livramento, porque se reconhecia essa condenação. De alguma forma, esse discurso está mudando. Talvez alguns não querem ser ofensivos, talvez alguns evitem o assunto por outras razões, eu não sei, mas há um número cada vez maior, infelizmente, né, de pessoas que têm adotado uma linha que na teologia nós chamamos de universalismo. É basicamente uma tentativa de dizer, no final, já que Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Ou, né, de tentar dizer que o inferno não é algo literal, não é algo posterior para a eternidade, seria só para essa vida. E quando eu fico ouvindo essas bobagens, e essa é a minha forma mais polida de tentar classificar algo, né, que realmente me incomoda, as pessoas tentando negar a realidade do inferno, usando as Escrituras, que ratificam e tratam desse assunto com muita clareza, isso realmente me incomoda. Por quê? Porque enquanto alguns pregadores estão tentando abolir o inferno, se não da teologia, no mínimo da sua pregação, era exatamente algo que nós não deveríamos evitar falar. Quando você pega os textos bíblicos, faz uma busca numa chave bíblica a respeito da palavra do inferno, e você vai perceber que quem mais falou a respeito do assunto foi o próprio Cristo. E se tudo aquilo que Jesus falou a respeito do inferno não pode ser levado a sério, mais nada do que ele falou deveria ser levado a sério. Mas se o que ele falou deve ser levado a sério, e nós sabemos que deve, você pode dizer amém? Então nós não podemos simplesmente ignorar isso. A igreja romana, durante, né, um certo período da sua existência, inventou um purgatório, algo que não existe na Bíblia, mas que é uma espécie de alternativa para, num segundo momento, tentar escapar do inferno. Mas mesmo tendo criado algo que não existia nas Escrituras, nem eles se deram ao luxo de negar a existência do inferno. Aliás, justamente por não poder negá-la, é que tentaram criar um ensino alternativo, sem ter a ousadia de tentar negar aquilo que está muito claro nas Escrituras. John Stott, um dos teólogos de renome do nosso tempo moderno, que já está com o Senhor, ele disse: nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, tecer algumas considerações a respeito do inferno. Depois, em segundo lugar, tentando ampliar, né, esse entendimento e essas considerações, eu vou falar sobre as diferentes palavras que foram usadas nas línguas originais, no hebraico e no grego, né, tentando entender os seus significados e os seus desdobramentos, para só no final a gente, então, ter uma conversa prática sobre como devemos agir diante não só da realidade do inferno, mas principalmente da salvação que é proposta por Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero começar destacando algumas afirmações de Cristo, que, como eu falei, é a pessoa, né, que mais mencionou e tratou do assunto do inferno na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, o Senhor Jesus diz que é uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida.
mas que é uma porta e um caminho largo, infelizmente escolhido pela maioria, que conduz à perdição. De uma maneira muito clara, o Senhor Jesus diz que basicamente a humanidade tem duas escolhas, a perdição ou a vida. O caminho da perdição é algo no qual todo ser humano nasce. O caminho da vida precisa necessariamente ser fruto de um entendimento, de uma resposta de fé à palavra de Deus e de uma decisão tomada de forma consciente. Eu tenho visto pessoas tentando alegar que não dá para dizer que o inferno realmente existe como algo, posterior. Um teólogo desses universalistas dos nossos dias diz, porque afinal de contas ninguém tem nenhuma foto de lá para poder provar a sua existência. Eu imagino que esse cara deve ter uma foto de Deus ou de Jesus para poder provar a existência do Deus e do Jesus que ele prega, uma vez que ele tem esse argumento. Nós aceitamos a palavra de Deus como verdadeira. Por quê? Porque ao longo de muito tempo ela tem demonstrado a sua veracidade de diversas formas. Profecias que se cumprem à risca e de forma precisa quando envolvem tempo. Nós temos visto o teste do tempo, não só em relação às profecias, mas das pessoas, dos céticos que atacam o tempo todo o seu conteúdo. Um livro escrito por mais de 40 pessoas diferentes, em épocas e períodos diferentes, que abrange quase 1.500 anos. Gente de cultura, de língua, de posição social diferente, que produz um conteúdo harmônico que não se contradiz. Obviamente, percebemos não apenas em relação às histórias do passado, mas a repetição dessa verdade, que a palavra de Deus é seguida dos sinais que acompanham. E nós vivemos as evidências da ação da palavra de Deus na nossa vida, a ponto de fato, a reconhecermos como verdadeira. No entanto, ao reconhecermos como palavra de Deus, ou toda ela é a palavra de Deus, ou toda ela deveria ser desacreditada. Não há meio termo. E quando olhamos para o ensino de Cristo, ele apresenta o inferno como um lugar de tormento eterno. Ele não está falando de uma situação difícil a ser vivida aqui na terra. Ele está falando de algo que é por toda a eternidade. Em Mateus, no capítulo 3 e no versículo 12, João Batista pregando, nós temos o registro, ele diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João Batista está fazendo uma alusão a Isaías 66, 24, um texto que eu vou ler daqui a pouco, que Jesus também fez referência a ele várias vezes. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, o apóstolo João registra o seguinte, o diabo que os tinha enganado foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Essas expressões, um fogo que nunca se apaga, para todo sempre, mostram que o inferno é um lugar de tormento eterno. Não apenas é um lugar de tormento eterno, mas Jesus, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, ele fala que não apenas a alma, mas até mesmo o corpo daqueles que não creem irá perecer no inferno. Ele diz, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O Senhor Jesus estava falando aos seus apóstolos a respeito de pregar o evangelho e da perseguição que eles enfrentariam. E quando ele diz, não temos que pode matar o corpo, ele estava dizendo, alguns de vocês perderão a sua vida por causa do reino de Deus, da proclamação do evangelho. Mas não tenham medo das pessoas, que o máximo que elas podem fazer é matar o corpo. Ele diz, temam aquele, uma referência a Deus, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Alguns domingos atrás, preguei uma mensagem aqui intitulada O Ápice da Redenção. E falamos que por ocasião da vinda de Cristo haverá a ressurreição dos santos. E nós falamos que viveremos a plenitude do que Deus tem no ser completo, espírito, alma e corpo. Teremos corpos glorificados e usufruiremos da recompensa eterna nessa condição. O que não falamos, porque não era o assunto da ocasião, é que quando os ímpios ressuscitarem, eles também viverão a condenação eterna, sendo aplicada não apenas no espírito e na alma, mas também no seu corpo. Isaías, no capítulo 66, eu disse que ia citar depois, mas vou me antecipar. Se você puder, me acompanha lá. Isaías, capítulo 66, versículo 24. É o último versículo de um livro que é considerado o mais messiânico do Velho Testamento, que mais anunciou a obra de Cristo.
ele termina com essa declaração: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Para se referir, usando a palavra, se referir a esse grupo como os cadáveres, ele está falando de gente que morreu. No entanto, olha a condição do corpo. Ele diz: porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Esse é o texto que João Batista faz referência, esse é o texto que Cristo faz referência, trazendo uma aplicação do inferno. Você consegue imaginar que a pessoa, depois de ter passado pela morte, o corpo que entrou em decomposição, ele será ressuscitado para viver no estado de eterna decomposição. A Bíblia diz: o seu verme não vai morrer. E esse fogo nunca se apagará, sendo um horror para toda a humanidade. Outro dia uma pessoa falou: vocês da igreja têm uma mensagem, né, manipulativa, tentando assustar as pessoas. Eu falei: olha, ou você aplica esse adjetivo que está colocando ao próprio Jesus, que nós devemos seguir, cuja mensagem nós devemos replicar, ou você não crê em Jesus. Porque foi Jesus que disse: nós temos que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então, se é um lugar de horror, se é um lugar de tormento por toda a eternidade, se de fato olhamos para a palavra de Deus como verdadeira, então nós temos que decidir silenciar sobre isso, para não provocar nenhum tipo de temor nas pessoas. Acredito que parte da ideia era justamente isso. Outro dia eu falei a respeito do inferno, a pregação nem era toda sobre isso. O irmão chegou para mim no final e falou: pastor, o senhor estava tentando tocar o terror na gente? Falei: você ainda tem dúvida sobre isso? Falei: eu deveria ter me esforçado um pouquinho mais. No entanto, o foco da mensagem de salvação não é o medo do inferno, é entender o amor de um Deus que ofereceu uma alternativa para esse lugar. Mas daqui a pouco a gente fala melhor a respeito disso. Eu tenho visto tentativas de algumas pessoas dizer: não, essa coisa de condenação não é eternidade, é a forma como a pessoa vive aqui. Em Mateus, no capítulo 12, nos versículos 31 e 32, Jesus menciona que há pecados sem perdão. Ele inclusive diz: não haverá perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. É óbvio que ele não está falando de algo que se limita à vida terrena e nem está sugerindo que haja uma salvação automática para toda e qualquer pessoa. O texto de Mateus 12, 31 e 32 diz: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir, nem agora e nem depois. Então vou repetir o que eu falei no início. Se o que Jesus falou sobre o inferno não é verdade, por que acreditar no resto do seu ensino? No entanto, se o que ele falou é verdade, e a partir dessa premissa que nós tratamos com a palavra de Deus, então nós precisamos entender algumas coisas a partir do momento que aceitamos essa verdade. E muitas vezes o questionamento da mente de muita gente não é só de não crentes, às vezes de crentes. Eu me lembro quando criança de ter esse tipo de indagação: mas se Deus é amor, por que ele criou o inferno? E a verdade é que o inferno não foi criado para o homem. Esse não era o plano de Deus para o homem. O próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, quando ele faz menção do julgamento das nações, né, por ocasião do tempo do fim, ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais uma vez a ideia de eternidade, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus. O livro do Apocalipse, falando a respeito de Satanás, diz que o dragão, que é a figura aplicada a ele em Apocalipse 12, com a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. As estrelas são uma alusão simbólica repetida, né? Isso é recorrente nas Escrituras, que fala a respeito de anjos. Acredita-se, a partir dessa declaração, que a rebelião de Satanás alcançou cerca de 1/3 dos anjos. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas infelizmente alguns homens tomarão o destino daquele lugar que não havia sido preparado para eles. Por quê? Porque seguiram a mesma trajetória de rebeldia. Jesus, em João capítulo 8,
Quando toca no assunto do pecado, ele não fala disso apenas como um problema do homem. Ele diz, o diabo peca desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio. E nós lemos no livro de Gênesis que o pecado entra na humanidade por conta da influência de Satanás, quando o homem escolhe dar ouvidos à voz errada e se rebelar contra o plano e o propósito de Deus. A partir do pecado de Adão, que na teologia nós chamamos de o pecado original, algo muito específico aconteceu. Deus em toda a criação estabeleceu uma lei. Qual era essa lei? Ele dizia que cada um reproduza segundo a sua espécie. Ela valia para os vegetais, valia para os animais e valia para o ser humano. Cada um reproduziria conforme a sua espécie. Qual era o plano e o propósito de Deus? Quando ele faz o primeiro homem, Adão, à sua imagem e semelhança, ele queria que esse primeiro cabeça de raça, vamos chamar assim, reproduzisse a sua imagem e semelhança que lhe foi concedida e que isso pudesse se multiplicar. No entanto, quando Adão peca e a sua natureza é maculada e comprometida, ele passa a reproduzir homens pecadores. Essa era a explicação daquele folheto, né? Que depois da pergunta que fazer para o inferno, tinha aquelas páginas em branco para depois dizer nada, você já está indo para lá. Porque cada ser humano nasceu debaixo dessa sentença e condenação. Então a pergunta a respeito do amor de Deus, ela não é respondida na criação do inferno. Porque ainda que Deus não preparou para o homem acaba pegando esse trajeto. A resposta do amor de Deus é encontrada na solução que ele, por meio de Cristo, oferece. No entanto, vale dizer, quando nós falamos dos atributos de Deus, porque as pessoas estão tentando construir doutrinas, né, esdrúxulas, absurdas hoje em dia, tudo em nome de Deus e amor. Como se a única coisa que Deus tivesse revelado acerca de si mesmo na Bíblia fosse que Ele é amor. O mesmo Deus que se revela na Bíblia como amor, se revela como um Deus justo. E por causa da sua justiça, Ele jamais poderia fazer vista grossa ao pecado. É por isso que Cristo precisou sofrer. É por isso que Ele pagou a minha e a sua conta. Deus providenciou um meio de, através do sacrifício de Cristo, satisfazer todas as exigências da justiça divina, para que, sem violar sua justiça, seu amor pudesse ser expresso. E esse amor precisa ser lido justamente pelo fato de que ninguém vai para o inferno por falta de opção de escapar. O amor de Deus oferece justamente essa opção. Só vai para lá quem não aceita a salvação, o livramento que Deus oferece. Em Marcos, no capítulo 16, o Senhor Jesus, depois de dizer, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ele diz já no versículo seguinte, o 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Quando olhamos para essa declaração, a opção de ser ou não ser condenada depende da resposta que o homem vai dar. Agora eu volto a repetir a pergunta, se não há uma condenação eterna, a salvação proposta no Evangelho a ser proclamada é uma salvação do quê? Porque se o inferno não é uma realidade que pertence à dimensão espiritual eterna com a qual vamos lidar, a pergunta a ser feita é, qual a necessidade de uma salvação? Se no final das contas, porque Deus é amor, está todo mundo garantido, por que é que o Evangelho deveria ser pregado? Por que é que Cristo estabeleceria padrões tão claros? João 3,16, né? Nós temos o discurso claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Ele diz, mas tenha a vida eterna. O posicionamento nos é oferecido é que haja essa atitude de fé, haja esse posicionamento de crer no que Cristo veio fazer por mim, por você, por cada um de nós. Então, essa oferta de amor que nos livra da condenação eterna seja abraçada. Quem está entendendo, diga amém. Bom, a palavra inferno é uma palavra latina, ela não existe em nenhum lugar da Bíblia, né? É uma tentativa de tradução de termos diferentes. No Velho Testamento, que foi escrito na sua grande parte em hebraico, com alguns poucos trechos em aramaico, a palavra que era usada era Sheol. Por exemplo, em Números, no capítulo 16, quando Moisés está diante da rebelião de Coré, Datã e Abirão, ele se levanta para dizer, vocês estão errados e o Senhor vai julgar vocês. Se o que eu anunciar agora não acontecer, então nem vocês estão errados, nem Deus está do meu lado, mas se acontecer, vocês vão saber
que Deus me levantou para comunicar essa palavra. E nós temos um dos episódios que eu classificaria como dos mais surpreendentes do Velho Testamento. Números 16, 30. Eu vou ler do 30 ao 33. Moisés diz assim: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens dele. Desnecessário dizer o temor que se instalou em todos. Mas muitas vezes essa ideia a respeito do Sheol, ela era apresentada quase que de uma forma que alguns pensam que era uma indicação, né, sobre um lugar geográfico. Em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 24, a Bíblia diz assim: para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Essas ideias de em cima e embaixo, eu acredito que elas falam muito mais de um plano superior e um inferior do que necessariamente de direção. Até porque isso deixaria as coisas bem confusas. Porque enquanto para nós, o céu está para cima, para o japonês está do outro lado do globo, o céu dele está para baixo, na nossa referência. Eu mencionei que outro dia, quando a Alissa tinha 3 anos de idade, ela estava viajando pela primeira vez de avião e pediu para a Kelly: mãe, eu quero sentar do lado da janela. Ela estava toda empolgada, e quando o avião atravessou as nuvens, ela começa a olhar aquele tapete de nuvens, ela está olhando, 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 e de repente a Kelly diz: filha, você está procurando alguma coisa? Ela diz: cadê Jesus? Né? Como criança, ela foi ensinada, Jesus estava no céu. Ela diz: agora eu estou vendo o céu. Onde está Jesus? É lógico, nós sabemos que o céu não é um lugar de localização geográfica. Nós estamos falando de algo que é imaterial. Então, quando falamos do inferno, para mim não faz sentido tentar apenas localizá-lo, né, como se a referência ficasse abaixo de nós. Todo dia um irmão me mandou uma reportagem e diz: pastor, olha só como a Bíblia tinha razão. Era uma reportagem sensacionalista que dizia que em algum lugar homens estavam fazendo uma escavação profunda quando começaram a ouvir os gritos das almas penadas. Eles diziam: achamos algum acesso ao inferno. Né? E eu falei para ele: meu querido, né, você não pode ouvir e nem ver, né, essas pessoas nesse estado e na sua condição que está presa a um plano material. O que quer que seja o barulho que eles ouviram, se de alguma forma os fez lembrar que é um inferno a ser evitado, ótimo. Mas não há evidência nenhuma do que a Bíblia está falando, né, nesse tipo de relato. Agora, quando a Bíblia usava o termo Sheol, que no hebraico era uma referência ao lugar das almas dos mortos, se você não tiver a macrovisão bíblica, pode parecer confuso. Porque no Velho Testamento, todos os que morriam, tementes a Deus ou não, né, santos e fiéis ao Senhor ou não, a referência é de todo mundo ir para o Sheol. E um dia o irmão falou: pastor, parece que eu estou percebendo isso. O Sheol não é o termo que é traduzido como inferno, dependendo onde é evidente que não está falando de um lugar de condenação, se evita essa expressão, se traduz, né, o lugar dos mortos, a cova, a sepultura. Eu falei: sim. Ele falou: mas parece que todo mundo ia para lá. E aí eu falei para ele: num certo sentido, nós podemos dizer isso. Ele falou: pastor, como? Eu falei: dá uma olhada depois em Lucas, no capítulo 16, quando nós temos, né, no ensino de Jesus, a menção de Lázaro e do rico. Isso é um debate antigo que nós temos entre os pensadores estudiosos bíblicos. Muitos tentam defender a ideia de que aquilo é uma parábola. Eu, particularmente, parto do pressuposto que não é, porque Jesus diz: havia um certo homem chamado Lázaro. A maior parte do tempo, quando é parábola, Jesus diz: o reino de Deus é como ser. Então, esse como ser, nós entendemos que é uma alegoria. Ele diz: havia um homem, e ele dá nome a essa pessoa, que não acontece em nenhuma parábola. Mas ele diz que Lázaro morreu e foi levado, né, pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu, e a palavra de Deus diz que ele foi para o inferno. Essa palavra que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 16, traduzida como inferno, é Hades. E essa expressão Hades, na verdade, é a palavra grega que simplesmente dava o mesmo significado do Sheol.
era só por conta de uma língua diferente, fazendo a mesma referência a um lugar para onde os mortos iriam. E você percebe no ensino de Jesus que enquanto claramente ele está falando que um depois da morte era consolado, o outro, né, era atormentado, era julgado. E nesse ensino, a palavra de Deus diz que estando em tormentos, verso 23 de Lucas 16, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ele disse, espera aí, pastor, o cara está no inferno e está vendo o pai da fé e o outro que está salvo. Falei, vamos continuar. Então, gritando, diz, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. De novo, a menção de um lugar de tormento e de fogo. Mas Abraão diz, filho, lembre-se que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, embora ele reconheça que esse destino, essa condenação por ridículo, para o Lázaro não dá para dizer, esse estado pós-morte é imutável, porque ele está dizendo, quem está do lado de cá, desse grande abismo que separa os dois ambientes, embora eles podem se ver e se comunicar. Os daqui não podem passar para aí, nem os daí passar para cá. A palavra de Deus é clara, que aos homens está ordenado, Hebreus 9, 27, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o que quer que seja, né, o julgamento e a decisão sobre o lugar para onde a pessoa vai, não será alterado depois. Quando o rico recebe essa notícia, ele diz no verso 27, então o rico diz, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. O maior desespero daqueles que ignoraram todas as mensagens de advertência e alerta será, então pelo menos mande alguém avisar que isso tudo é verdade. A resposta de Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a Bíblia. E ele termina dizendo, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, se não dão crédito à Escritura, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus não apenas sela no seu ensino que há um lugar de condenação eterna, que é um lugar imutável, que é a única forma de escapar de lá e dando crédito à palavra de Deus, mas ele está mencionando algo que eu confesso que para mim, que nasci e cresci no lar cristão, demorou para eu entender. O que era esse seio de Abraão? O que era esse lugar onde um olhava para o outro? Estudando a teologia de uma forma abrangente. A minha ideia é mais tentar explicar do que gerar dúvida, então deixa eu ir só até o ponto onde a gente não cria mais dificuldade. O livro de Hebreus se refere a Jesus dizendo que ele adentrou no céu como nosso precursor. Precursor é alguém que vai na frente. Mas ele não apenas vai à frente, vai primeiro, mas imediatamente ele apresenta uma turma logo após a sua chegada. No livro de Hebreus há uma outra citação de um texto do Velho Testamento falando do que Cristo fez. E diz que quando ele chega diante do Pai, diz, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Então vamos pegar as duas frases. Em primeiro lugar, se ele é o precursor, ninguém poderia ir para o céu antes dele consumar a sua obra na cruz. É por isso que o livro de Pedro nos diz que foi necessário que Jesus pregasse aos mortos. Nós não temos muitos detalhes do que acontece no plano espiritual entre a morte e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, mas muita coisa aconteceu. Então o que se acredita, Efésios capítulo 4 diz que Jesus subindo ao alto, uma alusão à ressurreição, levou cativo o cativeiro. Se ele não levou o cativeiro do inferno, os perdidos, porque esse estado é imutável, quem que estava num certo sentido cativo, ele levaria com ele todos aqueles que ainda que num lugar de consolo, aguardavam a consumação da salvação, esperando que de fato a obra de Cristo fosse concretizada antes de poder serem introduzidos para o céu. Então no Velho Testamento, essa ideia de que iam para um mesmo lugar, ainda que houvesse separação, ela não é conflitante com aquilo que a Bíblia ensina. No entanto, eles já estavam com a sua condição selada, determinada, resolvida, decidida, e isso era imutável.
Em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia usa uma expressão falando do juízo do trono branco. Eu acho que vale a pena você abrir lá comigo. Apocalipse, capítulo 20. Vamos começar do versículo 11. O texto diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, a palavra traduzida aqui, inferno é Hades. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A partir dessa declaração do inferno entregando mortos, que serão agora julgados, e ele está falando, obviamente, de um grupo predominantemente de incrédulos, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. A Bíblia diz que então eles saem do inferno para serem lançados no lago de fogo. Alguém disse que o inferno experimentado pelo rico, o inferno experimentado por alguns, na verdade, é só a antessala do que realmente os aguarda. De alguma forma haverá, um estágio de condenação para o qual cada um deles será transferido depois de um julgamento que envolve não só o terem rejeitado a Cristo, mas inclusive a questão das suas obras. Porque rejeitaram a oferta de salvação em Cristo. Os homens terão condenação eterna, mas de acordo com a maldade que cometeram, haverá níveis distintos de punição. Assim como aqueles de nós servimos a Cristo, teremos níveis distintos de galardão e de recompensa. Isso também acontecerá com aqueles que se perdem. Uma outra palavra que foi muito usada no Novo Testamento é a palavra Geena. Geena é a forma grega da palavra hebraica Gehinnom. Gehinnom significa Vale de Inom. Esse era um lugar onde eles queimavam crianças vivas a Moloque. Era um depósito de lixo, onde o fogo estava continuamente aceso, queimando, e passou a ser usado como referência ao lugar de um fogo eterno, de um tormento eterno, onde o fogo não se apaga. A palavra de Deus faz referência a isso. Quando Jesus diz em Mateus 10, 28, não temam aqueles que podem matar o corpo, temam aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno, a palavra ali é Geena. Em Marcos 9, versos 47 e 48, Jesus disse: se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Novamente, uma referência a Isaías 66, 24. A palavra usada aqui é Geena. E uma única vez no Novo Testamento, nós encontramos a expressão Tartaru. Tartaru significa abismo. Strong, o léxico de Strong, diz que esse era o nome da região subterrânea, sombria e escura, considerado pelos antigos gregos como habitação dos ímpios mortos, onde sofrem punição pelas suas más obras. Corresponde ao Geena dos judeus. Eu acredito que muitas vezes nós adotamos palavras que elas têm muito mais um tom cultural para se expressar do que necessariamente uma terminologia bíblica. Quando chamamos algum demônio de Exu, nós estamos falando de algo ligado à cultura, dos tempos modernos. Quando a Bíblia usava termos Beelzebul, Lilith, estava fazendo referência, à cultura que eles tinham na época. No entanto, apesar de necessariamente não serem os nomes desses demônios no plano espiritual, eles serviam muito bem para comunicar e ilustrar aquilo. E Pedro foi o único que usou isso. 2 de Pedro 2,4. Ele diz, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, algumas traduções usam abismo, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, mesmo aqueles que estão nesse momento presos, estão aguardando um juízo que se dará posteriormente. Mas como nós dissemos, o inferno pode ser uma notícia assustadora se a gente falar só a respeito dele. Mas a palavra evangelho, o evangelho que pregamos, ela significa boas novas, boas notícias.
Eu muitas vezes me incomodo de gente que parece só anunciar o inferno, quase como se não houvesse, né, solução ou alternativa. A boa notícia é que ninguém precisa continuar seguindo nesse caminho. Cristo providenciou salvação a cada um de nós. Agora, como eu e você devemos agir diante da salvação do inferno? Em primeiro lugar, por mais óbvio que seja, eu acho que é importante falar disso. Nós precisamos ser gratos a Deus e celebrar. Você pode dizer amém? 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 e o comecinho do 6. Pedro diz assim, que nós, eu estou aplicando nós como termo prático, né? No texto ele está dizendo vocês, ele diz, vocês são guardados pelo poder de Deus, obrigado, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então ele diz, nisso vocês exultam. Eu e você temos a responsabilidade de exultar, de nos regozijar, de nos alegrar, porque há uma salvação. Mas ele também diz que nós estamos sendo guardados pela fé, para uma salvação preparada para se manifestar no último tempo, ou no tempo do fim. Mais adiante, em 1 de Pedro 1,9, ele diz, para que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o alvo, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Paulo escreve aos Romanos e diz, na esperança fomos salvos. Isso não significa que eu e você não podemos ter certeza da salvação que aguardamos, porque a Bíblia diz que sim, diz que nós podemos lançar, né, a âncora da alma lá no Santo dos Santos, o que nos dá firmeza. No entanto, nós precisamos entender que esse é um assunto não concluído. E quando falamos de um assunto não concluído, é onde eu e você precisamos reconhecer que o propósito da fé é nos guardar para essa salvação. Eu não consigo, em absoluto, concordar com a frase, uma vez salvo, sempre salvo. Tenho visto a vida espiritual de muita gente ser destruída, porque ele pensa que porque veio à frente, fez uma oração de confissão, entregou a vida para Jesus, ele ganhou um passe livre para viver da forma que quiser, e graças a Deus, né, ele está salvo. Parece que a única diferença entre alguns tipos de cristãos e o resto dos pecadores é que ele é alguém que tem um passe livre da parte de Deus para continuar fazendo o que quiser. A diferença é que ele fez uma oraçãozinha que garantiu a entrada dele no lugar eterno. No entanto, essa fé que nos leva a ter uma conduta de obediência, ela nos guarda para essa salvação. E por causa disso nós podemos exultar. Mas além da nossa celebração pessoal, eu acho que, em segundo lugar, nós precisamos entender a importância de não brincar com o pecado. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o tempo todo advertências. Mencionei esse texto em Marcos 9, quero citar Mateus 5, que é semelhante, versículos 29 e 30. Jesus disse, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter um corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Alguém outro dia perguntou, mas peraí, pastor, eu vou para o inferno por causa do que eu faço? Ou, ele não nem disse eu vou, ele diz eu iria para o inferno por causa do que eu faço ou por causa do estado em que eu nasci? Falei, os dois. Em primeiro lugar, o estado em que você nasceu já o sentenciou para lá, independente do que você faça. No entanto, a forma como você se conduz, depois de ter entendido a salvação que te foi oferecida, pode levar você a, de forma contraditória, sabotar tudo aquilo que você acreditou. Então, não é um ou outro. Os dois aspectos acabam estando envolvidos. Em Mateus 13, de 40 a 42, olha o que Jesus diz. Pois assim será, depois de Jesus ter ensinado sobre a parábola ali do joio e do trigo, ele vem com uma explicação, ele diz, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, que ajuntarão do seu reino, observa a frase, do seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo que no tempo do fim, ele vai mandar fazer uma limpa no seu reino. Não está falando do mundo, não está falando dos ímpios que já estavam sentenciados. E todos que serviram de pedra de tropeço serão arrancados de dentro do seu reino para serem lançados na fornalha acesa. Então é óbvio que depois de celebrar isso não é um passe livre para que a gente brinque. A gente precisa andar no temor do Senhor, precisamos ainda andar na palavra de Deus. Alguém pode dar um amém?
Mas além de celebrar a salvação recebida e de nos conservarmos nesse trilho, em último lugar, nós precisamos também entender a responsabilidade de repartir e de compartilhar a salvação que nós recebemos. Em outras palavras, pregar o Evangelho para que outros, à nossa semelhança, também escapem da condenação eterna. Na Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, capítulo único, versos 22 e 23, a palavra de Deus diz: mantenham-se no amor de Deus. Esse mantenham significa que a pessoa já entrou nesse lugar, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E ele diz: e tenham compaixão de alguns que estão na dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Todos aqueles que ainda não estão na fé, que estão na dúvida, precisam ser salvos. E nós temos uma responsabilidade, depois de entrar no amor de Deus, permanecer nessa misericórdia de Jesus, nos conservar no amor, mas ainda assim ter misericórdia dos demais. Agora, como que eles podem sair de lá? É sair da dúvida para a fé. Então deixa eu fazer um comentário. Um dia eu estava compartilhando minha fé, falando de Jesus para alguém, e a pessoa começou a questionar, ela falou: não existe garantia nenhuma de que vai ter céu ou inferno depois. Ele olhou para mim e falou: você pode ter se esforçado a vida inteira em vão. Eu olhei para ele e falei: primeiro, não é um esforço. O lugar que eu estou vivendo é de prazer e realização, melhor do que o seu padrão de vida. Afinal de contas, você não estaria aqui desabafando todos os seus problemas se você fosse tão feliz assim. Aí eu falei para ele, mas vamos supor que eu esteja errado e que no final das contas não tem nada. Eu falei: o que é que eu perdi? Você está achando que eu perdi felicidade, mas enquanto você, em nome da felicidade, se afundou nos prazeres que você sabe que é proibido, nem você viveu essa felicidade. Falei: o que eu experimento pessoalmente, o que eu vivo com a minha família, a maneira como eu me relaciono com a sociedade, com o próximo, para mim está satisfatório. Então, se não tiver nada, no fim eu não perdi nada. Mas se você tiver errado, meu amigo, aí ele olhou para mim e falou: aí lascou, né? Ele disse: bom, basicamente, então, na dúvida é melhor eu acreditar? Eu falei: o que você está falando é um contrassenso. Na dúvida você acredita? E sabe, eu já vi muitas vezes esse argumento fazer os outros parar para pensar, mas, gente, nós não estamos pregando a dúvida, vai que exista um inferno. Nós partimos de uma certeza, ele é real. Mas graças a Deus, porque o caminho para escapar dele também é real, é verdadeiro. E é essa fé que tem que ser comunicada. Ou seja, nós temos que tirar eles da dúvida e pôr na fé. E não gerar uma dúvida para tentar ver se eles concordam. Vamos começar a concluir essa conversa. O inferno é real. Como isso nos afeta? Já falei desse posicionamento de celebração, né? Eu quero recapitular isso. O que significa essa celebração? O que significa exultar na salvação? Eu acredito que Deus quer que eu e você possamos preservar ou até intensificar uma consciência espiritual. Jesus instituiu um ritual que nós praticamos mensalmente, mas a Bíblia não definiu periodicidade, de quanto em quanto tempo se faz, que é a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim, citando Jesus. Então, toda vez se faz. Lembro de um irmão, na época que nós tínhamos os 4 cultos aos domingos no outro prédio. Ele falou: pastor, mas o senhor ceia todo o culto? Eu falei: sei. Ele falou: não é uma vez por mês? Falei: a gente faz uma vez por mês para não banalizar, para conseguir lidar com toda uma logística. Mas a Bíblia diz: todas as vezes que quiser. Eu falei: eu posso cear todo dia, eu posso cear quantas vezes quiser ao dia. O importante é que sempre que for feito, Jesus diz: faça em memória de mim. O que significa em memória de mim? Porque ele estava com medo de que a gente caísse, né, num estado de amnésia, de completo esquecimento dele. Não. Ele queria que nós mantêssemos acesas, vivas, a consciência que cada um de nós deve carregar daquilo que ele fez por nós. Então, quando falamos dessa exultação, né, não pode ser aquele tipo de atitude. Outro dia o irmão falou: pastor, eu estou garantido, os outros não estão, o problema é deles. Né? Quase como quem diz: eu me dei bem, o resto é que se lasque. Essa consciência da nossa salvação precisa gerar uma preocupação com a falta de salvação dos outros. Ah, pastor, mas eu tento, eu prego, muita gente não ouve. O que eu e você precisamos fazer é a nossa parte. O Senhor traz uma palavra muito interessante a Ezequiel.
e diz, eu te pus como atalaia para Israel. Quando eu te mandar advertir o ímpio dos seus pecados, e você levantar e o advertir e ele se arrepender, ele diz, esse camarada vai escapar da condenação, e você me obedeceu, está muito bem. Mas se eu te mandar adverti-lo e você não fizer, eu vou requerer de você o sangue dele. Mas, pastor, eu adverti e ele não ouviu, então ele vai morrer no pecado dele, mas pelo menos você fez a sua parte sendo fiel para com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui correndo, chacoalhando todo mundo pelo pescoço, tentando dizer que já está com o pé não é nem na cova, né? Com o pé na condenação eterna. Muitas vezes nós vamos lidar com pessoas de formas distintas. E a Bíblia diz que nós temos que usar de sabedoria para com os que são de fora. Agora, usar de sabedoria, meu querido, não é usar de silêncio permanente, absoluto. Não, religião, política e futebol não se discute. Nós temos uma responsabilidade de repartir a salvação. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 9, diz, eu me fiz de judeu para os judeus, eu me fiz de gentil para os gentios, eu me fiz de fraco para os fracos, me fiz de tudo para com todos, para por todos os meios tentar salvar alguns. O que ele está dizendo? Eu sei que eu não vou conseguir resultado com todo mundo, mas aqueles que eu conseguir já terá valido o esforço que eu dirigi para com todos. Eu era ainda adolescente, eu vi uma notícia de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, ou quando uma chuva que gerou uma enchente, uma ponte, havia sido, né, arrastada na estrada, e tão logo aquilo aconteceu, ela ficava logo depois de uma curva, visibilidade comprometida, os carros na autoestrada que vinham, né, o fato tinha acabado de acontecer, não conseguiam parar a tempo e acabavam caindo dentro do rio. Um conseguiu parar, né, deixou o carro sinalizado, começou a voltar, né, o máximo que pudesse, gritava desesperado, quase entrando na frente dos outros. Muitos deles, talvez imaginando quem é esse doido, o que ele quer, né, passavam direto e acabavam caindo. Alguns, pelo menos, o que está acontecendo, e naquela ponderação conseguiam parar. E depois perguntaram para ele qual foi o sentimento. Ele falou, o sentimento era de desespero, vendo aquele povo indo para a perdição sem saber de nada. Alguém precisava adverti-los. Ele diz, mas dos que não paravam. Ele diz, em primeiro lugar, eu tive a consciência de tentar ajudar. Ele diz, mas eu prefiro olhar para aqueles que pararam. E quanto era maior o número dos que foram parando, mais gente a gente conseguia parar. Naquele dia, de alguma forma, enquanto eu vi aquela história, eu falei, Deus, eu quero ser esse homem na estrada, que acende como um louco se for preciso. Ainda que não veja todo mundo parar. Aqueles que a gente conseguir que parem, vai valer a pena. E quanto mais gente a gente parar, mais progressivamente falando, nós vamos conseguir que outros também parem e se salvem. Quem está entendendo, diga amém. Agora, escapar do inferno é mais do que a conversão. É mais do que um dia ter decidido Jesus. Envolve não retroceder. Eu falei a respeito de ser guardados para a fé, pela salvação que há de se manifestar. Eu quero terminar lendo um texto de Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler dos versículos 26 a 30. O autor diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, outras versões dizem, se vivemos deliberadamente em pecado, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quando a Bíblia fala sobre gente continuando a pecar de propósito, vivendo deliberadamente em pecado, eu vejo a tentativa de alguns intérpretes do texto bíblico dizer, não, está falando do não crente. O não crente que quer continuar pecando e nunca se arrependeu. O texto está dizendo, Deus vai julgar o seu povo. O texto diz que eles profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Como alguém pode ter sido santificado pelo sangue de Jesus, se era um ímpio? Pisaram os pés ao Filho de Deus, depois de o ter recebido, de terem o conhecimento da verdade. Ultrajaram o Espírito da graça.
A pessoa que não se converteu está resistindo o Espírito Santo, como disse Estevão na sua mensagem, mas não está ultrajando o Espírito Santo. Mas alguém que depois de ter sido santificado deliberadamente decide viver em pecado, esse sim está ultrajando o Espírito Santo, calcando os pés ao Filho de Deus e profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado. A Bíblia diz, já não resta sacrifício para os pecados. Alguém pode ter a ilusão de que um dia veio à frente, entregou a sua vida a Cristo e se afastar do Senhor de tal forma que estará entre aqueles que serão recolhidos junto com os que promovem escândalo do reino de Deus para viverem a perdição eterna. Nós precisamos entender que a conversão é o início de um processo que deve ser não apenas preservado, mas deve crescer. Quando eu e você temos consciência disso, nós entendemos a importância de um dia ter tido um posicionamento público de fé e decisão por Jesus, mas de também não brincar com o Senhor. Quando Jesus está falando, não temam os que matam o corpo, temam aqueles, está falando aos seus seguidores, aos seus apóstolos que iam pregar. Ele diz, precisa, mesmo quando vocês saírem fazer a obra de Deus, ter o temor daquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Embora, como eu disse no início, o centro de toda essa relação com a consciência do inferno não é o medo do inferno ou de Deus, é a certeza de que tudo isso é expressão do amor de Deus, para que nenhum de nós precise viver essa realidade. Então eu gostaria que nós terminássemos com um momento de oração. Nesse momento de oração, quero me dirigir primeiro àqueles que já viveram o cumprimento da profecia de Oséias. Eu os remirei do poder do inferno. Eu os remirei do inferno e do poder da morte. A palavra de Deus, ela apresenta uma ideia clara para mim e para você, de que essa profecia, que era antes do tempo de Cristo, claramente se cumpriu, e eu e você podemos viver essa realidade de hoje poder dizer, Senhor, eu sou grato, porque eu estou entre aqueles que foram remidos do inferno. Acredito que quando Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, está dizendo, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. Obviamente, há um posicionamento da parte dele, fazendo alusão a Oséias 13, 14. A maioria das Bíblias de referência cruzada vão colocar um númerozinho ou uma letra nessa pergunta de Paulo escrevendo em 1 Coríntios, que remete a Oséias 13, 14. E quando Oséias está fazendo essa pergunta, depois de Deus dizer, os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Quando ele faz a pergunta, onde estão a morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Ele está falando de alguém que, remido por Deus, agora pode olhar para o destino que teria e dizer, você não conseguiu prender a minha vida. É lógico que a gente precisa celebrar isso, mas mais do que apenas celebrar, é se manter no caminho e é entender a nossa responsabilidade de comunicar essa mensagem. Pastor, mas eu não consigo pregar o Evangelho explicadinho do jeito que você faz. Então tente trazer essas pessoas para que eu possa fazer isso para elas. Se posicione pelo menos a orar por elas. Pastor, na minha casa ninguém me ouve. Eu vivo lá o cumprimento do que Jesus falou. O profeta não tem honra em sua pátria. Então talvez seja a hora de você parar de falar, mas interceder, orar, jejuar, clamar, noite e dia se necessário, para que Deus coloque pessoas no caminho deles, para que alguma outra coisa provoque o entendimento, a compreensão. A gente acaba muitas vezes se acomodando muito rápido. Gente, não é possível que eu e você aceitemos que a palavra de Deus é verdade, que ela fale a respeito de um lugar de tormento eterno, e a gente olhe com indiferença para aqueles que ainda não viveram o cumprimento da profecia de Oséias. Outro dia alguém diz, pastor, o senhor está tentando pôr um peso sobre mim. Eu falei, um peso sobre você porque você está garantido? E se você tivesse arrolado no grupo dos que ainda não são remidos para o inferno, você gostaria que o grupo dos remidos, aqueles que um dia pregaram o Evangelho para você, tivessem dito, eu não quero um peso? Se nós não voltarmos a resgatar essa consciência de verdades tão básicas como a questão do inferno, nós nem seremos gratos a Deus o suficiente. Nós nem andaremos com a seriedade que deveríamos viver a vida cristã. E seremos indiferentes a uma provável condenação eterna de gente que nós conhecemos. Gente que Deus ama. Gente que Deus quer usar eu e você
para poder estender misericórdia para eles. Pastor, eu tentei com muita gente, a maioria não ouve, eu desanimei. Paulo diz, eu faço de tudo para de todos os meios salvar alguns. Não importa quantos respondam, cada vez que um se posiciona, vale a pena. Vale a pena. Feche seus olhos por um instante. Talvez você precisa considerar, enquanto ora e fala com Deus, qual tem sido o nível de gratidão e exultação que você tem na vida cristã. O quanto você de fato tem acreditado em verdades como essa, sobre um lugar de condenação eterna, não apenas para que você ande de forma séria, mas para que você entenda a responsabilidade de compartilhar a sua fé. Eu creio que nós devemos a Deus uma resposta. Talvez seja um excelente momento para que alguns se posicionem consagrando sua vida a Deus, dizendo, Senhor, eu não vou brincar com o pecado. Talvez seja um excelente momento para que você se arrependa de algo que começou a prender a sua vida e permitir que o diabo ganhe espaço em terreno em vez de Deus estar dominando cada área da sua vida. Talvez seja um bom momento para você decidir agir diferente, não só em relação à sua conduta diante de Deus, mas em relação à sua responsabilidade de repartir com outros. Mas enquanto você ora, fala com Deus, e eu creio que Deus vai falar o coração de muitos de vocês. Eu quero fazer um convite a um outro grupo, que não consegue dizer com certeza, eu já faço parte dos que foram remidos do inferno. Talvez você nunca entregou sua vida a Cristo. Talvez você nunca reconheceu a sua condição de um pecador que precisa da salvação que Ele oferece. Mas você pode fazer isso hoje. Ou talvez você seja alguém que se afastou do caminho do Senhor. Se esfriou ao longo da caminhada. Se distanciou. Talvez você tenha pecado e tropeçado e ficado com vergonha. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas ou estruturas, mas o fato é que você sabe que se distanciou. E não me dirijo só aos que estão nesse auditório, você que nos acompanha por meio dessa transmissão. E se estende a você. E você sabe que precisa de um conserto, de uma reconciliação com Deus. Mas talvez você diga, pastor Luciano, eu não acho que eu estou nem do time de quem nunca se decidiu, e nem necessariamente dos desviados. Mas eu quero fazer algo diferente do que costumo fazer normalmente nesse tipo de convite. Eu quero me dirigir ao grupo daqueles que não têm certeza da sua salvação. Aqueles que, olhando para si mesmos de forma sincera, dizem, pastor, na real, se eu morresse daqui a pouquinho, nos próximos segundos, eu não consigo ter certeza da minha salvação. E esse é um assunto que precisa ser resolvido. Às vezes eu vejo respostas que são exageradamente técnicas e não ajudam as pessoas. Uma pessoa um dia perguntou ao pregador, o que eu preciso fazer para saber que eu estou salvo? Ele apenas respondeu, se você não sabe, não está. Teologicamente, a razão por trás disso. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma das primeiras coisas que acontece depois da conversão é que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E é Ele que traz um testemunho interior, uma convicção de que nós fomos salvos. A palavra de Deus também nos confirma isso. 1 de João 5, ele diz, essas coisas vos escrevo para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é só que terão. Nós já começamos a viver isso de forma antecipada. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem saber, então, o que é que está faltando? Está faltando eu receber o Espírito Santo? Talvez seja faltando você ter uma postura mais clara de fé naquilo que já te foi comunicado. Talvez você começou a duvidar da salvação, pensando, eu não mereço, nenhum de nós merece. A salvação não é um presente, não é por mérito. É o que nós recebemos pela fé, por causa da graça de Deus, um favor que não merecemos.
mas é algo que nós temos a responsabilidade de reter e de abraçar. Mas se hoje você diz, pastor, nesse momento, eu não tenho essa convicção e eu não tenho essa certeza, eu não quero que você vá embora sem resolver o assunto que a gente classifica aqui como mais importante da sua vida. E quando falamos vida, não é só a sua existência terrena, é toda a sua eternidade. Eu gostaria de orar com todos aqueles que precisam, número 1, entregar sua vida a Jesus, nunca fizeram isso antes. Número 2, se reconciliarem por terem se distanciado. O número 3, resolver o assunto da falta de certeza. Se você quer resolver isso hoje diante de Deus, entende não só a necessidade, a responsabilidade, a seriedade de tratar disso. Então nós queremos fazer isso aqui e agora. Enquanto os demais oram, eu quero fazer uma pergunta. Quantos hoje, que pertencem a um desses 3 grupos, querem de fato sair desse lugar com a convicção de que você não está caminhando para o inferno? Nós queremos orar com você. E eu quero te convidar a mais do que fazer uma oração no seu lugar, a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Normalmente a gente pergunta quem é, levanta a mão, depois chama. Eu quero agilizar o processo. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos. Só que alguns acham que esse confessá-lo diante dos homens é meio que vão pagar o mico em público. Não, o que você tem aqui é uma torcida. Não é gente que vai julgar você. É gente que nesse momento está orando pela sua decisão, está orando pelo seu posicionamento. Você que sabe que Deus está te chamando e que precisa desse conserto, sai do seu lugar o mais rápido que você puder. Pastor, minha cabeça está aqui em luta, meus questionamentos, dizendo, eu não acho que eu estou tão ruim, mas se o Espírito de Deus está falando forte ao seu coração e te chamando, não tente entender, apenas responda, apenas aceita. Outro dia o irmão falou, pastor, Deus começou a queimar meu coração, eu achei que estava tudo bem. Ele falou, mas não faz mal dar um reforço. Vou sustentar minha postura. Se Deus está falando ao seu coração, você sabe. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. A escolha de ceder ou não ceder é nossa. Você está num ambiente de apoio, não só de torcida, mas de gente que está orando por você, lutando por você. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Isso para nós é motivo de festa, é motivo de alegria. Alguns de vocês estão lutando aí com nó na garganta, com a vontade de chorar. Eu quero que cada um de vocês que está vindo à frente, fique à vontade. Hoje é dia de conserto com Deus, é dia de salvação, é dia de passar para esse time dos remidos do inferno, que não apenas vão exultar, celebrar, mas vão engrossar as fileiras daqueles que vão continuar estendendo e comunicando salvação aos demais. Já que Jesus falou sobre confessá-lo, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, se no coração vocês crerem que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a boca confessarem a Jesus como Senhor, vocês serão salvos. Então a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. O mesmo texto de Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode fazer isso do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas a maioria daqueles que estão fazendo isso pela primeira vez, às vezes olha para a gente com a cara de, eu não sei bem o que eu faço. Então nós queremos ajudar você. Eu quero ajudá-la a fazer uma oração. E eu vou fazer essa oração de forma pausada, né? E vou dar essa pausa justamente para que você possa repetir frase a frase depois de mim. Se no seu coração você entende não de forma sincera, eu posso repetir isso que eu estou falando. Eu posso fazer dessas as minhas palavras. Então quero que cada um de vocês que veio à frente, você que está nos acompanhando, seja ao vivo ou posteriormente, ainda que por meio de assistir uma gravação, você pode repetir essa oração conosco. E você pode fazer isso agora. Cada um de vocês, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço hoje a minha condição de pecador, a minha sentença de condenação eterna, mas eu reconheço também a salvação que o Senhor me oferece, a sua oferta de amor e perdão,
por meio do sacrifício de Jesus. Então hoje, eu não apenas me arrependo dos pecados, mas pela fé, eu me aproprio do meu perdão. Eu me aproprio da justificação que Jesus Cristo me oferece. A partir de hoje, eu decido viver a nova vida que o Senhor me oferece. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. E eu creio que a partir de hoje, sou um filho de Deus, remido do inferno, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.